Salmo 19, versículo 1 diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Esse versículo, ele nos fala a respeito da grandeza de Deus. Um Deus tão grande, tão imenso, que mesmo o universo acaba sendo pequeno demais para revelar quem Ele é. Em outras palavras, todo o universo, quando você olha ao seu redor e vê estrelas, planetas, galáxias, tudo isso ainda é muito pouco para falar da grandeza de Deus. A criação, como nós já vimos, ela foi planejada no coração de Deus com o objetivo de nos dar a conhecer um pouco mais a respeito dele. Eu digo um pouco porque tudo aquilo que Deus criou é um grão de areia perto da grandeza de Deus. E foi nessa perspectiva que nós, na aula anterior, falamos a respeito dos atributos incomunicáveis de Deus. Os atributos, ou seja, as características de Deus, aquilo que faz com que Deus seja quem Ele é. E os atributos incomunicáveis têm esse nome, essa classificação de incomunicáveis, exatamente porque estes atributos somente Deus possui. E nós destacamos os três atributos incomunicáveis, os três principais atributos incomunicáveis, que é a onipotência. Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que pode todas as coisas. Nós vimos também a onisciência. Deus conhece todas as coisas que Ele criou, Ele conhece de forma exaustiva, de forma completa, de forma simultânea, e podemos pensar um pouquinho sobre esse atributo que transmite ao nosso coração segurança, saber que Deus é esse Deus que conhece. Ele conhece o meu coração, o seu coração, os nossos pensamentos, tudo aquilo que nós vamos viver durante essa semana e durante o tempo que Ele ainda tiver para cada um de nós aqui, nesse momento da história humana. E não apenas isso, Deus Ele conhece cada um dos nossos dias durante toda a eternidade. Aí você fala, olha, mas a eternidade não tem fim. Como que Deus Ele vai conhecer cada um dos meus dias? Exatamente, não é só os meus dias, é de todos os bilhões de pessoas criados que estão vivendo na face da terra. Deus conhece cada um dos seus dias durante toda a eternidade. E isso é só para nós ficarmos com o coração cheio assim de admiração, uma admiração santa pela grandeza de Deus. Deus é o Deus onisciente, Deus é o Deus onipresente, é o Deus que está ao nosso lado. Na aula de hoje, nós continuaremos falando sobre os atributos de Deus. E agora falaremos dos atributos comunicáveis. Os atributos comunicáveis. O que são os atributos comunicáveis? São aqueles atributos que Deus colocou em nós, aqueles atributos que Deus reparte com o ser humano. É algo grandioso pensar que Deus nos criou com essa capacidade de termos em nós mesmos algumas características que são eternamente dele. Então, apenas para que essa linguagem, essa classificação fique assim bem definido na sua mente, o que são atributos incomunicáveis e o que são atributos comunicáveis. Atributos incomunicáveis são aqueles que Deus não comunica no sentido de que só Deus os possui. Só Deus é onipotente, só Deus é onipresente, só Deus é onisciente. Ninguém mais. Então é nesse sentido, é incomunicável no sentido, não no sentido de que Ele não nos revele, é claro que Ele nos revela, é por isso que nós sabemos tantas coisas desses atributos, mas é incomunicável no sentido de que Deus não reparte, ou seja, essas características, esses atributos pertencem e são exercidos somente por Deus.
Agora, os atributos comunicáveis são aqueles atributos que Deus reparte conosco. São aqueles atributos que Deus possui desde toda a eternidade e, ao nos criar, Ele decidiu repartir esses atributos conosco. Então, nós vamos pensar um pouquinho a respeito da questão que envolve os atributos de Deus e verificaremos, primeiramente, os atributos comunicáveis no contexto da criação do homem, criado à imagem e semelhança de Deus. Nós vamos ver os atributos comunicáveis também no contexto do alvo que Deus tem para nós, que é o relacionamento. E vamos, num terceiro momento, estarmos conversando então sobre alguns exemplos de atributos comunicáveis. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E como temos visto até agora, Deus ele criou todas as coisas para falar de si mesmo. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Nós temos no início do livro de Gênesis a descrição de como Deus criou todas as coisas e como Deus formou a terra, o planeta Terra, com todas as coisas que ele possui, com todas as suas belezas, e fez isto para manifestar a sua glória. Mas no versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis, nós lemos: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E diz que Deus criou o homem do pó da terra, homem e mulher os criou. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem e à sua semelhança. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. E Deus colocou o homem num lindo jardim. E naquele jardim, cada aspecto manifestava a glória de Deus. E Deus deu apenas uma ordem ao homem, para que ele não comesse do fruto da árvore que estava no meio do jardim. Mas o homem desobedeceu. A mulher Eva tomou do fruto, comeu, deu a Adão e ele também provou, e a comunhão tão perfeita que existia entre Deus e o homem foi quebrada. E então nós começamos esse aspecto da história da humanidade agora, no qual nós estamos vivendo, que vai agora da queda até o momento onde Deus se revela maravilhosamente na pessoa de Cristo, na redenção. E a redenção não é apenas para o homem, mas a redenção é para todo o universo. Novos céus e nova terra, onde habitarão a justiça. Nós fizemos essa apresentação introdutória tendo ao fundo imagens do filme Jesus, um filme abençoador. Tenho certeza que muitos de vocês que estão assistindo a aula conhecem essas cenas, e elas são lindas no sentido de nos mostrar, nos dar pelo menos alguns elementos para nós imaginarmos como que foi esse momento tão maravilhoso que aqui em Gênesis nós temos descritos em dois textos. O primeiro, no primeiro capítulo de Gênesis, a primeira narrativa da criação, apenas para você compreender, do versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis 1:1 até Gênesis capítulo 2, versículo 3. Nós temos a chamada primeira narrativa da criação. Esse texto é como se fosse uma introdução para a Bíblia toda. É por isso que
você lê no primeiro capítulo Deus falando sobre a criação do homem, e a partir do versículo 4 do capítulo 2, nós temos a segunda narrativa. Você percebe que aqui, novamente, nós temos a afirmação, olha, esta é a gênese de como Deus criou os céus e a terra. E então descreve dizendo que o Senhor, Ele tomou do pó da terra. É assim que nos diz o versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. A partir do versículo 4, eu tenho dito que nós temos aqui o início, a linha cronológica da história da humanidade. Mas nós estamos aqui para falar hoje sobre os atributos comunicáveis. E é o versículo 26 que nos dá os elementos para nós pensarmos sobre isso, quando diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O que significa dizer que Deus nos criou à sua imagem e à sua semelhança? Primeiramente, imagem e semelhança é a mesma coisa. Às vezes as pessoas tentam encontrar aspectos e significados diferentes, mas aqui é aquilo que nós chamamos de hebraísmo, ou seja, é uma característica da literatura hebraica a repetição. Você, por exemplo, quando você lê o livro de Provérbios, eu sei que se você já leu, você já teve essa sensação de que o autor, de repente, está repetindo as mesmas coisas, só que com frases diferentes. É uma característica, nós vemos isso nos Salmos e tudo mais. Então, quando nós lemos aqui falar em imagem e semelhança, ao invés de tentarmos criar significados que não estão claros nas Escrituras, nós podemos, ao invés disso, olhar e ver aqui uma verdade maravilhosa. Quando Deus, presta atenção, você está com a sua Bíblia aberta, se não está com a sua Bíblia aberta, você tem a passagem da criação, o capítulo 1 de Gênesis na mente. Quando Deus ele vai criando todas as coisas, ele vai simplesmente falando, ou seja, haja peixes, que povoem as águas, haja aves, e simplesmente dando ordens, e haja luz, e assim por diante. Foi dessa maneira que Deus ele criou todas as espécies de animais, de plantas, de flores, e assim por diante. Todos os peixes, todos os répteis. E aqui nós temos a figura daquilo que a ciência hoje chama de dinossauros, ou seja, os grandes répteis. Aqui na Bíblia, naquela época, essa palavra não era usada, então há apenas uma menção aos répteis, ou seja, animais selvagens, animais domésticos e os répteis. Então, Deus ele criou todos esses animais apenas com uma ordem, todas as espécies foram criadas. Mas para o homem, Deus tinha um plano especial. Para mim, para você, ele tinha um plano especial. Deus, ele criou o homem de forma especial. A imagem que nós vimos no início do nosso comentário, lá do filme Jesus, aquele momento que mostra o homem saindo ali do pó da terra, é uma imagem muito linda, porque nos faz pensar nisso, que tenha sido daquela forma, tenha sido de outra, mas a Bíblia diz que Deus, para fazer o homem, ele o fez de forma especial.
E não fez apenas o homem de forma especial. Quando nós lemos o resto da história, nós vemos que a mulher também foi criada de uma forma especial. O homem Deus criou do pó da terra, e a mulher Deus criou a partir de uma das costelas que tirou do homem. Mas quando o texto diz, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, se refere ao fato da decisão que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam tomando naquele momento a decisão de criar um ser totalmente diferente dos animais selváticos, domésticos, dos répteis, um ser totalmente diferente de peixes e aves, mas um ser que pudesse receber como dom, como presente do próprio Deus, características de Deus. Não todas as características de Deus. Porque, como nós já vimos na aula anterior, existem características e atributos que pertencem apenas a Deus. Mas Deus, ele criou o homem à sua imagem e semelhança, no sentido de que ele criou, nos criou, né? É por isso que até aquela definição que alguns dizem, né, que o homem é um animal racional, né, um animal que pensa, é uma definição horrível, porque o homem não é um animal, o homem é um ser humano. O homem, ele faz parte de uma categoria totalmente diferente dos animais, certo? Embora os biólogos possam encontrar, logicamente, características, sangue, órgãos, etc, etc, mas o ser humano, ele se distingue de toda a criação, porque ele foi criado com um objetivo, de ter em si mesmo a presença do próprio Deus, Deus vivendo dentro dele. E não apenas isso, mas recebeu, ao ser criado à imagem e semelhança de Deus, o homem recebe agora a capacidade de ter algumas características de Deus. E é assim que o texto diz, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre os animais. Poderíamos gastar bastante tempo colocando tudo aquilo que o texto nos apresenta, tudo aquilo que a Bíblia nos apresenta, mas queremos destacar apenas isso. Quando Deus, ele dá ao homem domínio sobre os animais, o que Deus está fazendo é permitindo que o homem exerça algumas características que são de Deus. A característica de pensar, a característica de tomar decisão, a possibilidade de dominar. Dominar aqui é a ideia de administrar. Não é domínio no sentido de que é dono, faço o que quero, destruo. Não, o homem não foi colocado aqui para ser dono. O homem foi colocado aqui para ser o mordomo, o responsável, aquele que cuida da criação. E Deus o coloca aqui para essa função e o cria à sua imagem e semelhança. Nós vamos ver no final da aula algumas características dessas, mas poderemos aqui adiantar algumas, né? A santidade, Deus criou o homem santo. Deus, ele pode todas as coisas, mas ele nos criou com a capacidade de poder realizar também algumas coisas. Essa capacidade criativa que o homem tem, a capacidade de pensar. Quando você gasta tempo assistindo uma aula como essa, seja na classe com os outros colegas em DVD e depois tendo um tempo para debater as ideias, né, e as opiniões, ou você que está fazendo o curso pela internet, você está usando algo que vem de Deus, que é a capacidade de pensar, a capacidade de entender, a capacidade de organizar o conhecimento. Todas essas características eram necessárias para que Adão cumprisse a missão que Deus estava lhe dando. Deus lhe deu
a missão ali de cuidar da terra, de cuidar do jardim. Então, primeiro aspecto que nós queremos destacar aqui é a relação que há entre os atributos comunicáveis e o fato de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus. Sermos criados à imagem e semelhança significa fomos criados por Deus com a capacidade, a possibilidade de recebermos e de termos em nós alguns dos atributos eternos de Deus. É isso que nos faz ser a imagem e semelhança de Deus. Aquilo que você consegue ver em você, aquilo que quando nós olhamos para nós e vemos que essas coisas nos diferem, né, nos torna diferentes de todo o restante da criação, essas características são as características de Deus. Características que Deus teve durante toda a eternidade e depois Ele nos concedeu. Então, os atributos comunicáveis têm como ponto de partida o objetivo para o qual nós fomos criados, o modo pelo qual nós fomos criados. Deus nos criou para que nós pudéssemos exercer, como seus filhos, como membros da sua família, algumas características que Ele possui eternamente e características que Ele nos dá o privilégio de ter para realizarmos os seus propósitos e manifestarmos a sua glória. Vimos que ser criado à imagem e semelhança de Deus significa ter sido criado com a capacidade e o privilégio de termos em nós mesmos características que são eternamente de Deus. Mas o texto que nós lemos, vamos voltar a esse texto, ele diz: façamos o homem à nossa imagem. Eu estou lendo o versículo 26 e 27 do capítulo 1 de Gênesis. Diz: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, tenha ele domínio sobre a criação. Mas é no versículo 27 que diz: Deus, pois, criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai, sujeitai-a, e assim por diante. O que nós lemos é o suficiente para nós verificarmos uma coisa maravilhosa. O fato de sermos criados à imagem e semelhança de Deus não está simplesmente no fato, né, ou somente no fato de termos em nós características de Deus. Mas veja que Deus, Ele diz: façamos o homem à nossa imagem, e depois o versículo 27 diz que realmente Deus nos criou à sua imagem, homem e mulher. E aqui nós temos algo maravilhoso. A imagem e a semelhança que nós recebemos está no fato também de que nós fomos criados como seres relacionais. Sim, seres criados para o relacionamento. É por isso que Deus criou o homem e criou a mulher. E o homem e a mulher se completam dentro do projeto de Deus. O homem e a mulher são igualmente importantes. O homem não pode ser totalmente pleno vivendo sozinho. Deus mesmo disse: não é bom que o homem viva só. A mulher, por outro lado, também, ela foi criada para exercer essa função de auxiliador, ou seja, de estar caminhando junto, lado a lado. Que coisa maravilhosa! Somos seres criados para o relacionamento.
E é do relacionamento entre Adão e Eva que toda a humanidade teve a sua origem. É do relacionamento entre o homem e a mulher, entre o pai e a mãe que surgem os filhos. E isso também tem a ver com os atributos comunicáveis. Ou seja, Deus é eternamente um Deus relacional. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, de eternidade a eternidade, é Deus, é o Deus triuno. E é um Deus que se relaciona. É um Deus que é capaz de compartilhar pensamentos. As pessoas da Trindade, isso nós já falamos bastante sobre isso durante o curso todo, sobre como que Deus é tão grande, não adianta tentar entender, mas o fato é que não são três deuses, é um Deus apenas, mas um Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. São pessoas iguais em poder, honra e glória. Não são três deuses, é um Deus apenas, mas essa é a característica, é o relacionamento. E quando Deus ele nos concede atributos, né, os chamados atributos comunicáveis, Ele está estabelecendo a possibilidade de um relacionamento entre Ele e nós, entre o Criador e nós que somos as suas criaturas. Nós não conseguimos ter um relacionamento no sentido amplo da palavra com um animal de estimação. Eu sei que tem pessoas que gostam tanto, às vezes tem lá um gato, um cachorro, ou um outro tipo de animal de estimação, que cria uma afetividade tão grande que ele pensa, olha, há um relacionamento. Não, não existe relacionamento, é simplesmente um cuidado. Eu tive a experiência, foi uma experiência boa que Deus me deu de, durante um tempo, ter um cão, um cachorro, um chow-chow, é a raça dele, todo peludo, bonito. E era muito interessante que quando eu chegava em casa, ele me via, ele corria para mim e parecia, por causa do formato da boca, parecia que ele até ria e aquela coisa, mas não era relacionamento. Eu estava cuidando de um animal. E a prova é que quando eu tive que me ausentar da cidade e transferir residência por várias razões, eu encontrei uma outra família. Aliás, eu percebi como que Deus cuida até das pequenas, dos detalhes, até dos animais. Ele providenciou uma família, um adolescente para ficar com esse cachorro que era o meu animal de estimação. E eu achei interessante que foi só eu entregar a corrente, a correia que estava com a coleira para o menino, para o rapaz. Falei o tipo de cuidado que tinha que ter, falei o tipo de ração, de comida que ele gostava, pronto. Era como se eu não existisse. Aquela já se tornou a casa dele. Estou aqui falando muito de animal, de estimação, dessa história toda, só para você entender que nós não nos relacionamos com animais, nós nos relacionamos com pessoas. Com pessoas, sim, existe relacionamento. Com a minha esposa, eu tenho relacionamento. Com o meu filho, eu tenho relacionamento. O relacionamento agora, nesse período, digamos, não foi... não acabou, foi interrompido por um momento. Mas a Bíblia me garante que um dia, e eu creio que em breve, eu verei Jesus voltando nos ares, ou irei ao encontro de Jesus e lá poderei encontrar novamente meu filho e ter relacionamento com ele. E não só com o meu filho, mas com todos os familiares que já partiram com Jesus, todas as pessoas, os amados de Deus. E é por isso que Tessalonicenses diz que isso nós devemos ter a bênção da ressurreição na nossa mente para não sofrermos como quem não tem esperança. Então, entenda que essa é a grande bênção, ou seja,
é crermos que em Deus os relacionamentos são eternos. Mas veja só, eu estou aqui tocando nesses aspectos para falar que para haver relacionamento precisa haver igualdade. Nós nos relacionamos com outros seres humanos. E aí está o projeto de Deus para nós. Deus, ele nos criou para se relacionar conosco. E o texto bíblico nos diz que todos os dias o Senhor, e nós cremos aqui que na pessoa da segunda pessoa da Trindade, do Filho, de Jesus Cristo, uma vez que João escreve lá em 1 João 1,18 que ninguém jamais viu a Deus, antes o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. E é por isso então que ao longo dos séculos a Igreja tem compreendido que no Antigo Testamento, todas as vezes que havia uma aparição, digamos, visível de Deus, o que na teologia nós chamamos de teofania. O que é teofania? Teofania é quando Deus se apresenta de uma forma visível. Então é por isso que os teólogos, os estudiosos ao longo dos séculos têm afirmado que todas as vezes que Deus se apresenta numa forma humana ou numa teofania, mas principalmente numa forma humana, isso acontece através da segunda pessoa da Trindade, ou seja, através de Deus, o Filho. E isso é interessante porque após a ressurreição, o nascimento de Cristo, nós não temos mais esses fenômenos. Mas o ponto aqui é esse, que Deus, diz o texto, que ele caminhava com o homem. Havia relacionamento. Era um momento para conversar. Se nós observarmos bem a história do início do Gênesis, nós vamos ver muito bem essa questão do relacionamento de Deus com o homem. Quando Deus traz os animais, para Deus dar o nome. Quando Deus conversa e diz, olha, vocês vão cuidar disso, vão ter domínio sobre as coisas. Quando Deus estabelece até mesmo a liberdade, dando a eles uma ordem, algo que eles não deveriam fazer. Quando Deus faz isso, Deus está estabelecendo a liberdade do homem. E Deus diz, olha, de todas as árvores vocês podem comer, mas daquela não. O que nós estamos vendo nessa história? Nós estamos vendo relacionamento. E mesmo depois, quando o homem peca, mesmo depois, quando vêm os efeitos da desobediência, da queda, mesmo assim, mesmo nesse momento, Deus vai ao encontro do homem e diz, Adão, onde estás? Comeste da árvore, do fruto, que eu disse que não comia. Olha só, quando nós começamos do Gênesis até o Apocalipse, nós vemos Deus se relacionando com o homem. E esse é o coração da aliança. Esse é o coração do projeto de Deus, da aliança que Deus tem conosco. Quando Deus nos diz que nós seríamos e somos e seremos eternamente por causa de Cristo, seremos povo de Deus. E Deus será o nosso Deus. Ele está falando de um relacionamento eterno. A Bíblia nos fala de Deus se relacionando conosco, Deus falando, Deus conversando, Deus dando ordens, Deus abraçando e, por fim, Deus se fazendo carne, o Verbo se fazendo carne. O que é isso? É relacionamento. Agora, Deus não tem esse tipo de relacionamento com os animais. Ele se relaciona sim com os animais, mas de uma forma diferente, porque são animais. Jesus disse que Deus ele alimenta os pássaros. Isso é relacionamento. Deus ele criou, ele cuida, para a glória dele, ele cuida de cada passarinho. Que grandeza! Que lindo pensar em um Deus que cuida das aves. E Jesus fala, vocês valem muito mais do que as aves.
Então Deus se relaciona com a criação, porque Ele é o Deus criador, mas como nós vimos, Ele também é o Deus da providência, é o Deus que governa. Agora, com o homem, com o ser humano, é algo mais profundo, é relacionamento. Porque como é que eu me relaciono com uma outra pessoa? Como é que eu me relaciono dentro de casa com a família? É porque eu sou capaz de pensar. E as pessoas ao meu redor também são capazes de pensar e expressar as suas ideias. Eu tenho sentimentos, as pessoas também têm. E assim por diante. Nós nos relacionamos com os nossos iguais. Vou repetir, nós nos relacionamos no sentido exato da palavra com aqueles que são iguais a nós, aqueles que são os nossos semelhantes. E foi por isso então que Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Nos criou e nos dotou com alguns atributos comunicáveis. Ele nos comunicou, Ele repartiu conosco algumas características que são e sempre foram dele, para que assim nós pudéssemos ter relacionamento com Deus. Então, o alvo dos atributos comunicáveis presentes no ser humano é nos possibilitar relacionamento profundo, verdadeiro e maravilhoso com Deus. Nós poderíamos gastar aulas e aulas falando sobre atributos comunicáveis. Infelizmente, nós não temos esse tempo, por isso que nós trabalhamos nos primeiros 2 momentos desta aula, mostrando a relação entre os atributos comunicáveis com o fato de termos sido criados à imagem de Deus, ou seja, nós somos a imagem de Deus exatamente porque Ele nos comunicou seus atributos, Ele repartiu conosco características que pertencem a Ele durante toda a eternidade. Nós vimos também que Ele nos criou e nos deu esses atributos, essas características dele, para que, em certa medida, nós fôssemos iguais, fôssemos semelhantes a ele, a sua imagem, para que ele pudesse se relacionar conosco, diferente do relacionamento que ele tem com o passarinho, que ele alimenta e assim por diante. Mas vamos pensar agora em alguns atributos comunicáveis que nós temos. A capacidade de amar, o amor. O amor é eterno. O amor jamais acaba. É o que a Bíblia diz. O amor é eterno. E às vezes nós encontramos os poetas falando que o amor é algo tão humano. Enganam-se os poetas. O amor é divino. Antes mesmo do homem existir, já existia amor. Existia amor em Deus. E Deus nos criou com a capacidade de amar. Está ficando mais claro? Né? A ideia dos atributos comunicáveis. Ou seja, o amor não é algo humano, o amor é divino. Então esse é um atributo comunicável. A capacidade de pensar. Né? Deus, ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. Ninguém jamais será onisciente. Mas é como se ele colocasse um pouquinho desse atributo em nós. Um pouquinho. A capacidade de conhecer. Né? Ele não reparte a onisciência, a capacidade de conhecer tudo como ele conhece, porque só ele, como Deus, pode, né, infinito, só ele tem na sua natureza essa capacidade de conhecer todas as coisas, mas ele nos criou com a capacidade de conhecer, de pensar. Então, os pensamentos, as ideias, elas não tiveram seu início no momento em que o homem foi criado, nem são resultado de um processo de evolução, como algumas pessoas que não creem em Deus insistem em afirmar. Não, os pensamentos, a capacidade de raciocinar, de organizar, é eterno, porque essas características são de Deus e Ele nos deu. Sede santos, porque eu sou santo, assim diz o Senhor. Nós temos diante de nós o desafio de santidade,
O homem, quando foi criado, Adão e Eva, quando foram criados, estavam lá no paraíso, eles experimentavam de forma plena, de forma perfeita, de forma maravilhosa, esse atributo, o atributo da santidade. Eles eram santos, 100% santos, puros, perfeitos, mas Deus os criou livres, com a possibilidade de escolher. E escolher o quê? Escolher não estar mais perto de Deus. E quando nós nos afastamos de Deus, nós perdemos, então, a perfeição desse atributo da santidade. Então, o mal é o oposto a Deus. Mas quando o homem foi criado, ele foi criado santo. Santo. E foram as suas decisões erradas, a decisão de desobedecer, de comer do fruto, etc., que deu origem à queda. Lembra-se daquele gráfico que nós fizemos da cosmovisão bíblica? Criação, Deus cria tudo muito bom, perfeito, cria o homem perfeitamente santo. Aí vem a desobediência, a queda, que traz então toda aquela situação de angústia que nós vimos no início da aula. É como se o homem estivesse jogado no deserto. O pecado nos coloca nessa situação. Mas temos o segundo momento, que é o terceiro momento da redenção. Jesus Cristo, Deus se fazendo homem, morrendo no nosso lugar para nos dar vida. E aguardamos a volta de Cristo. E além da volta de Cristo, aguardamos a consumação. Aquilo que o próprio Jesus lá na glória está aguardando, como Pedro nos diz lá no seu discurso em Atos, dizendo que Jesus, após aquele episódio da cura do coxo, Pedro tem a oportunidade de fazer um discurso e diz que Jesus é o Messias e que importa que Jesus permaneça lá na glória, permaneça lá nas alturas, até que todas as coisas sejam restauradas. Então é algo maravilhoso, é algo maravilhoso que nós temos. Deus nos criou para o relacionamento. Então, santidade, a capacidade de administrar, Nós, seres humanos, nos orgulhamos, digamos assim, dessa capacidade de administrar, de criar, projetar. Os homens constroem grandes prédios e estradas e fazem tantas coisas. E por causa do pecado acaba fazendo tanta coisa ruim também, com essa capacidade de criar e tal. O que é isso? É humano? Não, isso é divino. Nós só estamos usando as características de Deus, os atributos comunicáveis. Então veja que coisa maravilhosa nós temos recebido da parte de Deus. O privilégio de termos sido criados conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. O privilégio de termos sido criados para o relacionamento com Ele. O privilégio de termos em nós características que são eternamente de Deus. Essas características que Deus sempre teve e que agora Ele repartiu conosco são os atributos comunicáveis. Vimos nessa aula os atributos comunicáveis, que são as características que Deus possui desde toda a eternidade e que, através do seu desejo, Ele decidiu, através da sua vontade, que é livre, graciosa e perfeita, Ele decidiu repartir isso conosco. E foi por isso que Ele nos criou a sua imagem e semelhança. E é isso que nos torna diferentes dos animais e de todos os outros seres. Porque nós somos os únicos seres que Deus criou e que colocou em nós, repartiu conosco características que são dele. Características dele. Isso estamos falando desse mundo visível, que nos é revelado pelas Escrituras. Nós somos seres criados
a imagem e semelhança de Deus, e Deus nos criou e nos deu, repartiu conosco características que são dele. Isso mostra sua imagem e semelhança em nós. Ele fez isso para se relacionar conosco. E lembre-se, vamos nos lembrar disso. Todas as vezes que nós usamos essas características que nós às vezes achamos que é algo tão humano, vamos lembrar, isso é de Deus. Pensar, aprender, estudar, isso é característica de Deus. Orar, sentir, buscar a presença do Pai, isso é característica de Deus, que é um Deus relacional. Que Deus abençoe você grandemente e que você esteja cada dia compreendendo melhor que privilégio é esse que Deus nos dá. E que você esteja também, todos nós estejamos investindo o nosso tempo, os nossos dons, os nossos talentos, para que outras pessoas conheçam a Jesus e possam ter a experiência de uma vida nova, utilizando agora todas essas características, esses atributos, essas bênçãos, usando isso para glorificar a Deus e fazendo o bem. Na próxima aula, nós teremos uma aula especial na qual estaremos falando sobre o eterno propósito de Deus. É uma aula que você deve assistir, deve fazer as anotações, porque, em certo sentido, é uma aula que abrange muito daquilo que nós vimos ao longo de todo o curso. Então, a próxima aula vai ser uma aula especial na qual estaremos vendo ouvindo a respeito do eterno propósito de Deus. Aquilo que está eternamente no coração de Deus e que está se desenvolvendo e que em breve veremos em toda a sua plenitude. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.